texto que eu vou repartir com vocês está em Efésios capítulo 3, versos 14 a 21. Se você está com a sua Bíblia e puder abrir, ou no seu smartphone um texto da Bíblia, puder ligar, após a leitura, mantenha a Bíblia aberta neste texto. Está escrito assim, Efésios 3, 14 a 21. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. Bom, a primeira coisa que eu chamo a sua atenção, em destaque, é que Paulo não fez esta oração depois de um café bem gostoso, num sábado de manhã. Paulo não fez esta oração diante das muitas coisas boas que estavam acontecendo com ele. Paulo fez esta oração preso, acusado, não por estranhos, acusado pelos seus irmãos, fogo amigo, acusado pelos judeus. Paulo fez esta oração algemado, vivendo dias não tão sorridentes, róseos na sua história. Os homens privaram Paulo da liberdade de pregar nas igrejas, mas não puderam privar Paulo de orar pelas igrejas. As pessoas impuseram limitações de deslocamento a Paulo, mas não puderam aprisionar sua mente, seu coração. Cerraram seus lábios para pregar em público, mas não puderam interromper a sua língua de falar com Deus e interceder. Talvez muitos irmãos nossos, ainda hoje, estejam cerceados da sua liberdade, não podem sair de uma prisão. Mas nunca ninguém pôde impedir um cristão de orar. Se cortarem a língua, ainda ora, porque ora no pensamento e Deus escuta o pensamento. Outra coisa que eu chamo por destaque é que Paulo foi certamente singular, único, sem paralelos, no que tange ao entendimento das verdades eternas. Diríamos nós hoje um teólogo de proa, de escola, de prateleira de cima. Porém, esse mesmo homem que tinha luz na mente, profundo entendimento das verdades eternas, foi também o maior intercessor. Ele era teólogo e ao mesmo tempo um homem de oração. Parece-nos que isso hoje não é tão realidade assim. Os que mais se interessam pelos livros são os que têm os joelhos mais inflexíveis para se dobrar. Os que mais oram, muitos não querem também estudar. E Paulo conjuga as duas coisas. Ele é um homem de estudo, ele é um homem de oração. Ele tem luz na cabeça, ele tem fogo no coração.
Esta carta que ele escreveu da prisão, Efésios, é considerada a carta mais eclesiológica da Bíblia, e significa a carta que mais trata da igreja. E nesta epístola, tão pequena, há o registro de duas orações que Paulo faz, no capítulo 1 e agora no capítulo 3. No capítulo 1 ele está pedindo para Deus iluminação, para que você entenda o que você tem em Cristo. Porque é possível você ser abençoado com toda sorte de bênção e viver uma vida paupérrima, pobre, rasa, numa palavra bem comum na língua portuguesa, medíocre, ou seja, viver apenas na média. É possível você ser dono de um império, uma fortuna, e não usufruir nada disso. Então é preciso compreender, entender o que você tem em Cristo Jesus, qual é a sua herança em Cristo Jesus. Agora, a segunda oração já tem outro aspecto, essa que nós estamos considerando. O que ele está pedindo é poder. Porque é possível você ter toda a usina celestial e viver uma vida fraca, muito fraca, por não tomar posse daquilo que lhe pertence, por não compreender aquilo que você tem. E não obstante você ter todo o poder de Deus à sua disposição, você ainda viver uma vida de extrema fragilidade. Dito isto, à guisa de introdução, vamos à análise do texto. Veja você, o começo, por esta causa eu me ponho de joelhos. Aí eu tenho que perguntar, por esta causa, que causa? O que está levando esse homem a se colocar de joelhos? E veja você que a própria postura dele já retrata a importância da oração que ele vai fazer. Porque dentro da cultura judaica o homem orava de pé, aqui ele está de joelhos. O contexto do capítulo 3 é muito sugestivo. E no capítulo 3, versículo 6, ele vai dizer o que é que o levou a se colocar de joelhos. A saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Isso é um grande mistério que estava oculto. Qual é o grande mistério que estava oculto? E mistério não é uma coisa que ninguém decifra. Mistério era aquilo que estava oculto do entendimento e agora foi plenamente revelado. Qual era o plano de Deus? É que não apenas o povo judeu oferisse as bênçãos da salvação em Cristo, mas que os gentios, na linguagem da época, os pagãos, os povos, as etnias do mundo, todos os povos da terra, estivessem não só com a possibilidade de ouvir, mas incluídos no plano e no propósito de Deus, que eles também faziam parte da mesma igreja, do mesmo corpo, do mesmo rebanho, da mesma vinha, que os judeus. Então Deus só tem um povo, Deus só tem uma igreja, Deus só tem um rebanho, Deus só tem uma noiva, Deus só tem uma videira verdadeira. E esta igreja é composta de judeus e gentios. Quando você creu no Senhor Jesus, você foi enxertado na videira, você foi batizado pelo Espírito do corpo de Cristo, você agora faz parte da família de Deus. Isso é algo sublime que estivera oculto dos séculos e agora plenamente revelado, e Paulo está trazendo essa verdade à tona. E ele diz, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. O que ele está querendo dizer com isso? O que ele está dizendo com isso é que não apenas judeus e gentios fazem parte da mesma igreja, mas que existem duas igrejas. Que duas igrejas? Eu estou falando que só tem uma? É que existe a igreja militante e existe a igreja triunfante. Existe a igreja que permanece na terra e existe a igreja que já foi para o céu. Porque desde Abel,
o primeiro crente que morre na história, até hoje, aqueles nossos amados que nos já precederam, já partiram para o Senhor, eles já estão na glória. Eles já estão reinando com Cristo. E Deus conhece tanto a igreja que já foi, como a igreja que ainda está aqui. Essa é uma igreja só. Esse é um rebanho só. A igreja de Deus é composta da igreja triunfante que já foi para o céu. A igreja de Deus é composta da igreja militante que continua na terra. E essa igreja aqui do céu e a igreja da terra é uma igreja só. Esse Deus e Pai toma o nome toda a família, tanto que foi, como que aqui ainda está. Nós fazemos parte desta grande igreja de Deus. Agora Paulo, dito isto, vai entrar no propósito da sua oração. E ele é muito ousado, porque ele diz assim: para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda. Então ele recorre a Deus e trata da glória de Deus, segundo a riqueza da sua glória. O que é glória? Glória não é um atributo de Deus, como é, por exemplo, a sua onipotência, a sua onipresença, a sua onisciência, a sua transcendência, a sua imutabilidade, a sua infinitude, a sua imensidão, nem os atributos morais e espirituais, a sua bondade, a sua justiça, a sua misericórdia, o seu amor. Glória é um termo que retrata todo o ser de Deus em sua plena perfeição, na sua manifestação máxima. É Deus se revelando no seu fulgor pleno. O que é que ele está pedindo? Para que Deus, com todo o seu ser, com toda a sua grandeza, com toda a sua majestade, com o resplendor de todos os seus atributos reunidos, reflita a riqueza da sua glória. Ele está pedindo: Deus, eu quero que o Senhor, em todo o teu ser, empregando e empenhando tudo quanto tu, quem tu és, quanto tu tens, para responder a minha oração. É isso que está falando. Para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda. E o que é que ele vai pedir? Qual o teor dessa oração? Ele diz assim: vos conceda que sejais fortalecidos com poder. Em outras palavras, meus amados, o Senhor não quer que você e eu vivamos um cristianismo de fraqueza, de limitação, como mendigos espirituais. Ele está orando para que Deus conceda a você e a mim poder. Mas como assim? De onde vem esse poder? O que significa esse poder? Mediante o seu espírito no homem interior. Então preste atenção que às vezes a gente tem uma ideia de poder de uma coisa mais espetaculosa, uma coisa assim mais ruidosa, uma coisa mais como se fosse uma manifestação espetacular, alguma coisa que as pessoas olhassem e fizessem um grande rebuliço. Mas ele está dizendo que esse poder que vem pelo Espírito Santo, ele vai agir no seu homem interior. É aí dentro da sua vida. É aí no seu coração. Sem holofotes. Sem aplausos ruidosos. Sem performance cênica. É aqui dentro de você. E às vezes, irmãos, a gente imagina que poder de Deus é uma coisa que apenas está do lado de fora, no painel, no outdoor, na propaganda, passando diante dos olhos dos espectadores para as pessoas verem. E é lá dentro do seu coração, é lá no íntimo, é lá num território que às vezes só Deus vê. E desse território secreto do seu homem interior é que então vai reverberando para as áreas visíveis da sua vida, da sua linguagem, do seu relacionamento, do seu trato com a esposa, da sua maneira de lidar com seus filhos,
da sua maneira de trabalhar, da sua maneira de ganhar dinheiro, da sua maneira de investir dinheiro, da sua maneira de se relacionar com as pessoas, da sua maneira de lidar com a sua intimidade física. Essas coisas todas vão manifestar mudança na medida em que esse homem interior estiver revestido com esse poder. Não é algo espetaculoso. Bom, você ainda pode perguntar: como é que eu posso saber que eu estou revestido com esse poder interior? Que evidência eu tenho disso? E Paulo continua e diz assim, versículo 17: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Veja você que plenitude de poder não tem a ver com algo espetaculoso, tem a ver com a habitação de Cristo no seu coração. E eu chamo a atenção para a palavra habitar, porque na língua grega, que é uma língua muito rica, existem dois verbos para habitar: o verbo paroikel e o verbo katoikel. Paroikel é habitar temporário. O katoikel é o habitar permanente. Eu ilustro. Todos vocês aqui certamente já viajaram, já foram para acampamentos, já ficaram em hotel, e você chega no hotel, paga uma diária, e você tem o direito de usufruir aquele apartamento, aquela suíte, aquele quarto. Mas você não é dono daquele quarto. Você não pode fazer reforma naquele quarto. Você não pode nem mexer com os móveis daquele quarto. Você está morando ali, mas você não é dono daquele quarto. Você não vai ficar para sempre ali naquele quarto. Você é um residente temporário. Isso é paroikel. O katoikel é a residência permanente, é a sua casa. Você mora ali, você é dono da casa. Você tem todas as chaves da casa. Você pode fazer como Neemias, jogar os móveis de Tobias fora. Você pode mudar tudo lá dentro, você pode reformar tudo lá dentro, ninguém vai querer incomodar você, porque você é o dono, e você mora ali, você é o habitante daquela casa. A palavra que aparece aqui, habite Cristo, não é paroikel, é katoikel. Em outras palavras, Jesus não é apenas um turista, que chega na sua vida e vai embora. Jesus é o residente permanente da sua vida. Jesus é aquele que tem todas as chaves de todos os cômodos da sua vida, e de todas as áreas da sua vida. Pense comigo, se você fosse alugar uma casa, quem mora de aluguel aqui? Só para eu saber. Muita gente. Imagine que você vai alugar a casa, vai lá na imobiliária, quer alugar a casa. Você chegou, olhou a casa é boa, gostou da casa, atende a sua necessidade. Mas de repente alguém diz para você assim: bom, tem um quarto aqui que vai permanecer fechado. Você não vai ter acesso a esse quarto. Aliás, eu crio cobras aqui dentro. Criar cobras é um negócio engraçado. Você acredita que em São Paulo tem gente que o bichinho de estimação dele é cobra? Tem aqui também, Sene? É ruim de gosto para nada, não? Sai fora, né? Então imagine que o dono da imobiliária, ou o dono do imóvel que está te alugando, diz: olha, esse quarto aqui você não mexe, porque eu crio cobras aqui dentro. Pergunta a você, em sã consciência, você que tem filhos, tem esposa, você alugaria essa casa? Você alugaria esse apartamento? Hipótese nenhuma, não é verdade? Ou eu tenho todas as chaves da casa, ou não serve para mim. Se você que tem exigências mais limitadas não alugaria uma casa dessa, imagine Jesus, que vai habitar no seu coração. Falou: oh, Jesus, o Senhor pode mandar em todas as áreas da minha vida, mas nessa área aqui, o Senhor não mete o bico, não. Aqui eu sou dono. Aqui eu não aceito interferência. Você acha que Jesus sentir-se-ia bem em habitar nessa casa, katoikel? A pergunta talvez mais prática é: existe alguma área da nossa vida em que ainda não entregamos para Jesus plenamente? Para dizer, aqui quem manda é Jesus, aquele é o Senhor.
Porque uma coisa é você habitar numa casa e às vezes até ter liberdade de todos os cômodos, ter a chave, mas você já ficou num lugar onde você não se sente à vontade? Não é necessário apenas que Jesus seja o dono, o residente permanente, mas que o ambiente dessa casa agrade a Jesus. Já chegou num lar que o ambiente é pesado? Não precisa ninguém falar nada, que você sabe que o ambiente é pesado. Ou você já chegou numa casa em que parece que passou um terremoto por lá? Você tem que sair fugindo das coisas, das caixas, porque está tudo uma desordem. Jesus sentir-se-ia bem nessa casa? Então, quando Paulo está dizendo que você precisa, e eu preciso, e nós precisamos ser revestidos com poder no homem interior, pelo Espírito Santo, e assim habite Cristo no vosso coração, é preciso, e coração aqui vocês sabem que é a sede da alma, é a sede da vida, não é que o músculo que manda não, gente, isso é uma linguagem figurada, não é verdade? É a sede da personalidade. Habitar plenamente, no sentido de Cristo ser o katoikel, o que vem habitar como dono da residência, como chefe da residência, como senhor da residência, é de significar que a minha vida precisa ser um ambiente agradável para Jesus habitar. Bom, prosseguindo. Ele diz que quando você tem Cristo como dono, isso implica, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Você pode perguntar isso, bom, mas como é que eu sei que Cristo habita no meu coração? Isso não é muito subjetivo, não. Qual é a evidência, qual é a prova que ele habita? Ele usa duas figuras, uma da engenharia civil, outra da botânica. Você está enraizado como uma árvore. Você está alicerçado como um prédio, como uma casa. Ambas as coisas são invisíveis aos olhos humanos. Você vê uma árvore frondosa, empinada aos céus, e ela só está frondosa e empinada aos céus porque ela tem raízes profundas que você não está vendo. Você tem coragem de alugar o 20º andar de um prédio para morar com a sua família, que você tem convicção de que o engenheiro, o calculista, pensou no fundamento daquele prédio, e ele está arraigado, alicerçado, melhor dizendo, com um bom fundamento. Como é que Cristo habita no meu coração? É quando eu estou não só enraizado, não só alicerçado, mas em amor. Se você não ama, então Jesus não habita aí. Porque Ele é amor. E onde não tem amor, não tem presença de Cristo. Não tem katoikel, Cristo habitando, com todas as chaves, de todos os cômodos da sua vida. Não é discurso, é prática. Não amar de palavras, mas de fato e de verdade. O amor é o maior mandamento. O amor é o resumo e a síntese da lei. É por isso que a Bíblia diz assim, quando perguntaram para Jesus, qual é o maior mandamento? É amar a Deus e amar o próximo. O que é amar a Deus e amar o próximo? É a essência dos 10 mandamentos. As 2 tábuas da lei. A primeira tábua, com os 4 primeiros mandamentos, tem relação com a nossa intimidade com Deus. Os outros 6 mandamentos têm a ver com a nossa relação horizontal. Honrar pai e mãe, respeitar a vida, não matar, respeitar a honra, não adulterar, respeitar os bens, não furtar, respeitar a honra do nome, não falar mau testemunho, respeitar o que é do outro, até no coração, não cobiçar. Se você ama a Deus, você não tem outro Deus, você não anda com um retrato da amante no bolso, na carteira, você não faz imagem de escultura. Se você ama a Deus, você respeita o nome de Deus, não toma o nome de Deus em vão. Se você ama a Deus, você tem prazer em dedicar seu tempo para Deus. 4º mandamento. Quando você ama, você está então adotando a própria vida de Deus como estilo de vida.
nos seus relacionamentos. Eu sei que eu tenho poder interior, eu sei que Cristo habita no meu coração, se eu estiver firmado neste amor. Um amor que dança como as nuvens nos céus, é um amor plantado, como uma árvore frondosa e como um prédio com estabilidade. E Paulo prossegue. Versículo 18, ele vai falar o propósito. A fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Então veja você, duas palavras aí que merecem destaque. A primeira no verso 18, compreender. A segunda no verso 19, conhecer. A palavra compreender tem a ver com o seu intelecto, tem a ver com a sua razão, tem a ver com o seu entendimento. Hoje, às vezes, se pensa num cristianismo em tantos lugares como algo sensório. Aí a pessoa diz, o culto foi uma benção hoje, eu senti até um calafrio na espinha. Nenhum problema com calafrio na espinha. Mas se ficou só no emocional, ali na esquina, esse troço já foi embora. Aí você precisa de outra dose. E tem muita gente que pensa que cristianismo é sentir. Inclui o sentir, mas como diz o Dr. John Stott, crer é também pensar. A emoção que vale é aquela que é fruto do entendimento, da compreensão. Eu compreendi a cruz. E como diz Mark Lloyd Jones, você olhou para a cruz e não sentiu nada, então você não compreendeu a cruz. Eu preciso entender as verdades de Deus. É por isso que a mensagem que você escuta aqui nesta igreja, domingo após domingo, semana após semana, apela para o seu entendimento. Porque quando você entendeu, você vai sentir. E quando você entendeu e sentiu, você vai agir, porque você é razão, você é emoção, você é volição ou vontade. A mensagem de Deus alcança todo o seu ser. Então Paulo está dizendo, eu preciso compreender. Agora preste atenção, eu preciso compreender com todos os santos. Em outras palavras, não tem desse negócio de crente isolado. Eu sou crente, mas não preciso de igreja. Eu sou crente, mas eu vou ser crente na minha casa, sozinho. Eu posso escutar o pregador que eu quiser, ligar o canal A, B, C ou D no YouTube, e aí está muito bom, porque eu vou assistir, vai assistir mesmo, um sermão no meu sofá, tomando guaraná com pipoca. Só que isso não é possível. Você precisa compreender isso com todos os santos. Crente precisa de igreja. As figuras que Jesus usou todas sugerem isso. Por exemplo, quando você fala de rebanho, nós somos um rebanho. Pega uma ovelha, que é um animal míope, desnorteado, cabeçudo, cabeça dura, tendente a se desgarrar. Uma ovelha sozinha, ela não consegue resistir ao predador. Pense na outra figura. Nós somos um corpo. O meu braço está movimentando. Agora, se eu cortar esse braço, com 24 horas ele apodrece. Ele não tem vida. Pense na outra figura. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, e vós sois os ramos. Corta um ramo da videira. Dentro de 24 horas ele está seco. Não tem mais vida. Você faz parte do corpo, mas um membro não é um substituto do corpo. Ele depende do corpo. Então é com todos os santos que você vai entender o amor de Cristo. Mas agora ele usa outra palavra no verso 19. E conhecer. E a palavra conhecer, tanto no hebraico quanto no grego, não é apenas conhecer intelectualmente, é relacionamento. A palavra que foi usada, por exemplo, lá em Gênesis, que Adão conheceu a Eva, ou seja, Adão teve um relacionamento íntimo com a sua mulher.
Agora é preciso que eu tenha uma relação com o Senhor, não só de ouvir falar, mas de uma experiência com Ele. E conhecer o amor de Cristo na sua múltipla dimensão de altura, profundidade, largura e comprimento. Os teólogos da Idade Média, que eram muito inclinados à interpretação alegórica, olham esses 4 aspectos como a cruz, para cima, para baixo, para cá e para lá. Mas eu não posso compreender, senão com todos os santos, e eu não posso conhecer, senão tendo uma relação pessoal, profunda com o Senhor, com esse amor de Cristo que excede todo entendimento. Ou seja, quem poderia, que escritor poderia descrever, no sentido pleno e exaustivo, todo o amor de Cristo? Onde está esse livro que conseguiria expressar isso? O poeta já disse: ainda que todos os mares fossem tinta, ainda que todas as nuvens fossem papel, ainda que todas as árvores fossem caneta, e ainda que todos os homens fossem escritores, nem mesmo assim se poderia descrever a plenitude e a completude do amor de Cristo. Está para além do entendimento, excede todo o entendimento. Mas permita-me dizer a vocês que o verso 19, no meu pobre entendimento, é a oração mais ousada que já foi feita na história. E Paulo ora assim: para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Essa é a única carta da Bíblia onde Paulo diz que você é tomado da plenitude do Filho, capítulo 1, último versículo, que você é tomado do Pai, capítulo 3, versículo 19, e que você é tomado pela plenitude do Espírito Santo, capítulo 5, versículo 18. Em outras palavras, você tem em você a plenitude do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora vamos compreender isso. Para que sejais tomados não de Deus, para que sejais tomados não da plenitude de Deus, mas para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Isso nos sugere uma pergunta: então quem é Deus? Só para repetir os atributos que só Deus os tem e não partilhou conosco, nós chamamos isso em teologia de atributos incomunicáveis. Deus é autoexistente, Deus é infinito, Deus é imenso, Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é onipotente, Deus é onipresente, Deus é onisciente, Deus é transcendente, Deus é soberano. Bom, se Deus é transcendente, o que significa isso? Significa que Ele é maior que tudo quanto Ele criou. E qual é o tamanho daquilo que Deus criou? Nenhum astrônomo pode afirmar categoricamente qual é o tamanho exato do universo. Mas nós sabemos que o universo não é infinito, porque a infinitude é atributo exclusivo de Deus. O que os cientistas já sabem e afirmam é que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. O que significa isso? Que se você voasse na velocidade da luz 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade, você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do universo. E o primeiro-ministro da Holanda, Abraham Kuyper, disse: não há 1 centímetro desse universo onde Deus não pode dizer: eu estou aqui, eu criei isso aqui, eu sou dono disso aqui. Agora Paulo está orando para que você e eu, frágeis vasos de barro, sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Aí você diz: Paulo devia estar delirando na cadeia, não é possível. Não, ele foi ousado demais. E ele nos choca com o versículo 20, quando diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais
Porque tudo como pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Bom, mas ele está falando isso depois de ter pedido o quê? Porque às vezes a gente escuta esse versículo por questões mais miúdas, se eu posso dizer isso. Eu estou com uma dor no dedão do pé, mas Deus é poderoso para fazer infinitamente mais e curar esse dedão do pé. Ele já tinha acabado de fazer o pedido mais ousado que alguém podia fazer, para que você seja tomado de toda a plenitude de Deus. Isso, mas Deus é infinitamente poderoso para fazer infinitamente mais. Ô Paulo, eu não sei o que é infinitamente mais do que ser tomado de toda a plenitude de Deus. O que ele está dizendo é que não há limitação em Deus no que concerne a responder suas orações. Ele pode fazer infinitamente mais. Como é que conclui a sua oração? Com doxologia, com exaltação a Deus. E ele vai concluir de maneira brilhante no verso de número 20 e 21. Muito mais do que pedimos ou pensamos, porque às vezes a nossa oração não chega nem a ser articulada com palavras, ela está aqui na mente, e Deus lê pensamento e responde a oração feita só no pensamento, conforme o seu poder que opera em nós. Então a Ele seja a glória, primeiro na igreja, depois em Cristo, por todas as gerações, não só no presente, mas para todo sempre. E a palavra final é amém. Ele pede para que Deus atenda a oração segundo a riqueza, toda a riqueza da sua glória, e ele termina a oração e diz agora a glória é dele, e só dele. Essa glória é dele na igreja, essa glória é dele em Cristo Jesus. Vocês lembram do texto que Jesus, diz a Bíblia, que ele, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Ele não foi esvaziado, ele se esvaziou, humilhando-se até a morte, pelo que também o Pai o exaltou. Veja você que esvaziar foi um ato de Jesus, ele se esvaziou, mas exaltá-lo não foi um ato dele, foi um ato do Pai. Você se humilha, Deus exalta você. Mas quando o Pai o exaltou sobremaneira, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Em outras palavras, o Pai o exalta, e quando ele recebe a exaltação do Pai, ele devolve a glória para o Pai. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. E é assim que Paulo encerra esta que considero a mais ousada oração feita por um homem na terra. Que aprendamos com Paulo, que possamos usufruir aquilo que ele chamou no capítulo 3 das insondáveis riquezas de Cristo. Vamos orar juntos. Eu não sei como é que você veio aqui hoje, eu não sei como é que você está aqui hoje, mas eu sei de uma coisa: Deus trouxe você aqui hoje para nos levar a um nível mais profundo de experiência com Ele. Não basta apenas ouvir, é preciso que a gente ouça e ponha em prática. E se você anseia por esse poder, se você anseia hoje entregar todas as chaves da sua vida nas mãos de Jesus, Catoikel, Senhor, até hoje eu quis mandar nessa área da minha vida, mas hoje eu quero entregar essa área nas tuas mãos. Eu queria que você ficasse em pé onde você está, se é isso que você deseja, e eu quero orar com vocês. Senhor, nós estamos na tua casa, expostos aos teus olhos,
Não há área secreta da nossa vida que tu não conheças. E não estamos aqui, Deus, para achar que somos melhores do que outrem, porque todos nós temos muitas fraquezas. Nós não conseguimos, Deus, cuidar de nós mesmos. Não temos forças, não temos poder para isso. Por isso, Pai, ajuda-nos nesta manhã. Tu conheces cada homem que está aqui, desde os mais jovens aos mais experientes. Tu sabes das lutas que às vezes passamos, as tentações, os perigos, os caminhos escorregadios, as pressões do mundo, as seduções do pecado, a fúria do inimigo. Deus, segura firme a nossa mão. Ajuda-nos a compreender estas verdades benditas e a conhecer na intimidade o quanto Jesus nos ama. Que nesta manhã, Deus, as chaves que ficaram guardadas lá no armário do nosso coração, que elas sejam liberadas hoje, para que Jesus entre nesses cômodos fechados e faça uma limpeza ali. E Ele, Jesus, seja verdadeiramente o Senhor de todas as áreas da nossa vida. Ajuda-nos a avançar, Senhor, a crescer, a sermos homens cheios do Espírito Santo, cheios da presença do Filho, cheios da presença do Pai. É isso que queremos, ser tomados de toda a Tua plenitude. Fortaleça-nos, anima-nos, santifica-nos, reveste-nos de poder no homem interior, pela fé em Cristo Jesus. É neste nome, que é sobre todo nome, é que nós te oramos. Aleluia. Amém. Deus abençoe, queridos. Será que é possível superar a dor? Hoje eu quero tratar deste assunto com você. Eu sei que é um tema sensível, complexo, nem sempre fácil de lidar. Como superar a dor? Eu vou basear esta mensagem em 1 Crônicas 4, 9 e 10. Não saia daí, vamos ouvir a leitura do texto e em seguida voltaremos. Foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabez, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Como superar a dor? Essa é a história que acabamos de ouvir. Jabez recebe este nome de sua mãe porque em meio a dores ela o deu à luz. Naquele tempo, o nome não era dado porque era um nome bonito, sonoro, ou porque era popular, ou para homenagear uma pessoa conhecida. O nome era a expressão da vida daquela pessoa, retratavam a realidade da vida daquela pessoa. É por isso que, quando a mãe de Jabes, da tribo de Judá, passando por uma gravidez difícil, dolorosa, e o parto foi sofrido, com sérios riscos da morte da mãe, depois do parto tão traumático e dolorido, a mãe resolve levantar um monumento vivo à sua dor. Resolve carimbar o filho com este nome, Jabes, que significa sofrimento, dor, angústia. E esse menino estava, portanto, marcado para sofrer. A história dele era a história do sofrimento da mãe. Ele teria que carregar esse fardo pesado, esse destino que lhe for imposto. O que fazer? Passar a vida inteira carregando esse fardo?
sendo lembrado na história de que ele era a causa dos grandes riscos da sua mãe? O que Jabes fez? Diz a Bíblia que ele foi mais nobre do que seus irmãos. Não porque era mais belo fisicamente, não porque tinha um temperamento mais ameno do que os outros membros da família, não porque granjeou fortunas e teve o seu nome notório na história. Ele foi mais nobre do que os seus irmãos, porque ele não se conformou com a realidade. Ele não quis viver a extensão daquele nome que lhe fora imposto para marcar o sofrimento da sua mãe. Ele reagiu ao seu sofrimento, reagiu à sua dor. Mas ele não reage com mágoas da mãe, ele não reage com revolta existencial, ele não reage porque ele está sentindo o peso do seu nome com autoestima achatada, com complexo de inferioridade. Ele reage e busca a Deus, invocando a Deus para mudar a sua sorte, para mudar a sua história, para mudar o seu presente, para mudar o seu futuro. E nesta oração Jabes faz 4 pedidos para Deus. O primeiro pedido é: ó, tomara que me abençoes. E veja você a exclamação: ó, tomara que me abençoes. Esse homem compreende que ele não pode caminhar na vida sem a bênção de Deus. O sofrimento sem a bênção de Deus produz mágoa, tristeza, dor, sofrimento. Ele quer a bênção de Deus. Nós precisamos da bênção de Deus. E esta bênção não é tanto coisas materiais. Esta bênção é a pacificação da alma. Esta bênção é a certeza de que, ainda que alguém tenha lhe imposto um destino, Deus está no controle da sua vida e não a vontade dos homens. Ó, tomara que me abençoes. Ele quer a bênção de Deus. Você e eu precisamos da bênção de Deus. Deus é abençoador. A bênção de Deus enriquece, com ela não tem desgosto. Então que você também, talvez aí no vale do sofrimento, nas noites escuras da alma, onde você tem chorado copiosamente e convivido com o seu travesseiro, com as dores que pulsam e latejam na sua alma, peça também a bênção de Deus sobre a sua vida. Mas Jabes pediu mais. E ele ora e diz assim: que me alargues as fronteiras. O que esse homem está pedindo? Ele não quer viver no corredor estreito que lhe foi imposto. Ele quer amplitude, ele quer mais influência, ele quer ser mais relevante, ele quer fazer diferença, ele quer que a sua vida impacte pessoas não pelo sofrimento, mas pelas realizações. Ele quer mais influência, ele quer realizar mais, ele quer produzir mais, ele quer mais frutos, ele quer mais atividades para que mais pessoas sejam abençoadas pelo toque da sua influência. Eu pergunto a você, você tem pedido isso para Deus? Deus, eu quero ser mais usado nas tuas mãos. Eu quero impactar mais pessoas para o teu reino. Eu quero ser um vaso de honra nas tuas mãos para que mais pessoas te conheçam, mais pessoas te amem, mais pessoas tenham experiências contigo. Você tem pedido isso a Deus? Para Deus alargar o espaço da sua tenda, para Deus ampliar o seu ministério, para Deus instrumentalizar os seus dons, para que você seja mais ricamente usado nas mãos de Deus, para a glória de Deus. Foi exatamente isso que Jabes fez. O nome dele limitava a vida dele. E ele diz: Deus, eu não quero viver este reducionismo que me foi imposto, eu quero mais influência, alarga as minhas fronteiras. Mas ele fez um terceiro pedido para Deus: que seja comigo a tua mão. Ele pediu a bênção, ele pediu a influência,
E agora ele quer, mais do que tudo, a presença de Deus. Na verdade, a maior necessidade nossa é da presença de Deus. Você pode ter família, você pode ter saúde, você pode ter amigos, você pode ter influência, mas se a presença de Deus não vai com você, falta ali o principal. Em outras palavras, Jabes não quer apenas a bênção, ele quer o abençoador. Ele não quer apenas coisas, ele quer Deus. Quando o povo de Israel pecou lá no deserto, lá nas fraldas do Monte Sinai, a Bíblia diz que Deus toma uma decisão. Deus diz para Moisés: olha, Moisés, eu vou cumprir minha promessa aos patriarcas. Eu vou escalar um anjo para acompanhar vocês. Eu vou dar vitória a vocês contra os povos da terra. Eu vou introduzir vocês na terra que emana leite e mel, mas eu não vou com vocês. Esse povo é um povo de dura cerviz. Então diz a Bíblia que Moisés respondeu para Deus: Senhor, é tão importante o cumprimento das tuas promessas. É tão valoroso para nós a presença de um anjo. É tão bom para nós saber que tu hás de derrotar os nossos inimigos. É tão importante para nós entrarmos na terra que emana leite e mel. Mas, Senhor, se tu não fores conosco, não nos faça subir deste lugar. Ou seja, vitória sobre os inimigos, a presença de um anjo, a terra prometida, a terra que emana leite e mel, não tem sabor sem a tua presença. A maior necessidade nossa é da presença de Deus. E é isso que Jabes está pedindo. Eu quero não só a bênção, eu quero o abençoador. Mas ele faz um quarto pedido. Ele diz assim: e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Me preserves do mal. Ele pede agora a proteção de Deus. Ele sabe que vive num mundo marcado pelo sofrimento e por inimigos terríveis, sejam visíveis ou invisíveis, humanos ou espirituais. E ele sabe que não pode caminhar vitoriosamente fiado na sua própria força ou ancorado no bordão da autoconfiança. Ele precisa da proteção divina. Mas veja você que ele pede a proteção do mal, e a expressão aqui é a mesma da oração que Jesus ensinou, é a proteção do maligno, que é o agente do mal. Ele sabe que há um inimigo invisível e poderoso e sutil e ardiloso que vive ao nosso derredor. E ele não tem condições de livrar-se de todos os ataques e de todas as armas forjadas contra ele, a não ser que Deus o livre. Ele pede, além disso, a suspensão da aflição que lhe for imposta pelo seu próprio nome. O que é maravilhoso é que o texto responde assim: e Deus lhe concedeu o que lhe havia pedido. Eu quero dizer para você que Deus escuta a oração e que em resposta à oração, Deus muda vidas, Deus muda histórias, Deus muda o futuro das pessoas. Talvez você tenha lidado com a dor, talvez você nasceu num berço de dor, talvez a sua jornada é por uma estrada de dor, mas você pode ser mais nobre do que as pessoas que convivem com você. Você pode buscar em Deus a superação dessa dor, e Deus responde oração. Eu vou orar com você. Quem sabe hoje você possa colocar essa história de dor aos pés do Senhor. E o Senhor Deus é o que escuta a oração, e Jesus, o Filho de Deus, é o libertador que pode hoje curar a sua alma, terapeutizar o seu corpo e trazer vida plena para você. Vamos orar. Deus, eu te peço que tu apliques esta palavra ao coração daqueles que agora nos assistem, trazendo cura para o corpo, para a mente, para as emoções, para a alma,
tirando esse fardo pesado da dor e trazendo o óleo fresco do Espírito Santo, o orvalho que asperge com doçura e bálsamo de alegria e paz. Tira o espírito angustiado, Senhor. Cobre esta vida agora com vestes de louvor, com vestes de consolação. Oramos em nome de Jesus.